Obrigado, senador Ciro, senadora Vanessa. Eu sou um carioca que hoje estou mais para o interior do que para o litoral. Mas aqui eu venho defender o mar. Mas porque hoje eu me sinto muito do interior. Porque certa vez, há 15 anos atrás, um amigo me falou que a redenção do Brasil viria pelo interior do país. E eu vim a descobrir, uma viagem que eu fiz daqui de Brasília para Caldas Novas, como é fantástico o estado do senhor do Goiás. Eu vi campos e campos plantados, eu vi uma economia pujante, conheci a capital de Goiás, Goiânia, e lá senti acolhimento do povo goiano e descobrimos que temos um grande amigo em comum, um grande brasileiro. E como eu tenho hoje muitos amigos de Goiânia e do próprio Goiás, de Anápolis, eu hoje tenho uma admiração muito grande pelo estado de Goiás e me sinto muito honrado de estar aqui na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, porque a redenção do país virá pela educação e, se Deus quiser, o povo brasileiro vai tomar conhecimento. Eu queria agradecer a oportunidade de estar nessa casa, no Senado Federal, de poder falar de um projeto que a Marinha está capitaneando, um projeto extremamente importante, que eu digo que não é um projeto da Marinha, mas é um projeto do Estado brasileiro, que é que nós vamos falar sobre a Amazônia Azul e sobre o Oceano Brasil, que na verdade significam a mesma coisa. E por que a Amazônia Azul, senador? O termo foi cunhado pela Marinha em razão porque nós ouvíamos muito na política, no governo, se falar muito da questão da Amazônia Verde. Em determinado momento, na época, o almirante Guimarães Carvalho, que era o comandante da Marinha, se levantou e disse assim: senhores, senhoras, nós hoje falamos muito da Amazônia, da preocupação, das cobiças internacionais que ocorrem, mas nós temos uma Amazônia do mesmo tamanho e que está esquecida. E esta Amazônia chama-se Amazônia Azul, que é o nosso Oceano Brasil. E o importante que nós estamos aqui para mostrar para os senhores é a questão de nós hoje, e dentro da consciência coletiva da sociedade brasileira, o nosso povo olha para o nosso Oceano Brasil, para a nossa Amazônia Azul, de forma muito lúdica, né? De uma forma de apreciar o belo, de olhar em termos de esportes náuticos, de olhar em termos de pescaria, de divertimento, alguns ainda pensam no fator econômico da pesca, de olhar em termos de um surf, a questão do esporte radical, de olhar, então, todo esse contexto de uma forma muito bela, que realmente existe. Mas o que nós queremos mostrar, e por isso é que nós estamos muito preocupados em falar, ressaltar e marcar a presença, é que o nosso Oceano Brasil, ou o nosso Amazônia Azul, é muito mais do que esse lado lúdico dessa parte de esporte. Existe todo um outro contexto, todo um viés que nós precisamos olhar e ver. E isso é uma preocupação que a Marinha tem desde 1974, quando foi criada a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que tinha o propósito de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar. E o coordenador é o comandante da Marinha, como autoridade marítima, e eu sou o secretário executivo, que faz a parte executiva. Senhores, nós começamos a falar efetivamente, o mundo começou a falar efetivamente que os oceanos tinham que ser tratados de uma forma conjunta, e falávamos em uso compartilhado, agora na Rio+20. Foi quando o mundo, quando a sociedade internacional percebeu que o Oceano Brasil teria que ser visto, o oceano internacional, os mares teriam que ser vistos de uma forma integral, de uma sinergia entre as várias vertentes das atividades humanas. Mas nós, do Brasil, desde 1974, quando foi criada a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, nós fazemos esse trabalho conjunto. E essa comissão ocorre lá no Ministério, no Comando da Marinha,
e ela trabalha com 17 ministérios. Senhores, é um trabalho exitoso, é um trabalho que envolve, por exemplo, buscar o consenso em determinados assuntos, como o Ministério da Minas e Energias, como o Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. E um alerta que eu queria colocar para os senhores: o mundo hoje já está detendo a tecnologia para a exploração, não só em águas mais rasas, mas como em águas mais profundas. E os senhores podem ter certeza, as riquezas que nós temos no continente Terra, nós também temos na nossa plataforma continental ou nossa Amazônia Azul. Então, na verdade, a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que foi criada desde 1974, ela tem uma secretaria, que é a CECIM, que eu sou o secretário executivo, que faz a parte executiva dos programas e projetos que são decididos pelo plenário da comissão, por consenso com todos os ministérios, e nós temos 4 grandes macroprojetos. O LEPAR, que faz o levantamento da plataforma continental, ou, em última análise, delimita o que é o nosso Oceano Brasil, o que é a nossa Amazônia Azul, onde o Brasil tem soberania para a exploração econômica. O Plano Setorial para os Recursos do Mar, que vão trabalhar com uma gama imensa de atividades de educação, que é a formação da ciência do mar, projetos ambientais, projetos de exploração, de levantamento de materiais ou minerais na plataforma continental, o GEIGERCO, que faz a parte de recursos costeiros, e o Programa Antártico Brasileiro. Mas o importante é eu ressaltar para os senhores o que é o mar para o Brasil. E aí eu me reporto que nós fomos, lá no início, nós fomos descobertos pelo mar. Nós estamos mostrando a importância do mar, que representa não só na história, como está presente, como vai representar no futuro também para toda a sociedade. Então, nós tivemos as invasões que o Brasil teve vieram pelo mar. As lutas de independência, a consolidação desse Brasil grande, desse Brasil continente, foi possível porque nós tínhamos uma marinha e nós tínhamos um canal de transporte que era o mar. Então, senhores, se nós pensarmos na nossa América do Sul, nós vamos ver que a América Espanhola se subdividiu em vários outros países. E a América Portuguesa ficou única, ficou um continente, ficou o nosso grande Brasil, que até hoje nós temos orgulho. Por quê? Porque nós tivemos uma marinha e nós tivemos um mar, tivemos um canal, que aquelas províncias que queriam se tornarem independentes foram bloqueadas pelas nossas marinhas, que trouxeram também as nossas tropas para que não permitisse que essas províncias se tornassem independentes. Isso, em última análise, representa um futuro, um legado que nós estamos dando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, porque nós mantivemos a integridade do Brasil continente. E isso foi possível por quê? Porque nós tínhamos o mar como elemento de integração, como elemento coercitivo para que aquelas tropas, aquelas províncias não se tornassem independentes. Outro aspecto que todos os senhores sabem, a produção de petróleo e gás natural na Amazônia Azul é extremamente importante e cada vez está se tornando mais importante. Se nós pensarmos hoje que o petróleo que nós temos na Amazônia Azul é um petróleo protegido, é um petróleo que pode ser retirado e que pode ser levado, por exemplo, para os Estados Unidos, se for o caso, se houver necessidade, por costa, quer dizer, não precisa atravessar os oceanos. Então, isso tudo nos leva a ter a dimensão da importância econômica que representa a nossa Amazônia Azul. Se nós pensarmos que hoje nós temos uma produção nacional de 2.100.000 barris de dia e de gás natural de 82 milhões de metros cúbicos, e que 91% dessa produção de petróleo e 72% da produção de gás natural foram explotados em 765 poços marítimos, 765 poços marítimos. Quem navega por Santos, pelo Espírito Santo, não vê nunca à noite, porque são muitos poços que mantêm claro. Isso que representa o quê? Representa riqueza, representa poder, representa a posição estratégica do Brasil. Nós temos uma produção de petróleo na bacia do Pré-Sal que atinge hoje 346 mil barris por dia e que corresponde a 16,4% da produção diária nacional. E as suas reservas são estimadas em 35 bilhões de barris. Já há campos com prospecção a 150 milhas da costa, isso representa 300 milhões.
Desculpa, 300 quilômetros. Então, nós não podemos também analisar que essas pesquisas e isso que está ocorrendo, essa explotação de petróleo, só dá origem à riqueza do petróleo. Não, senhores. Isso também há desenvolvimento de tecnologia, ganhos de produtividade, ganhos de equipamentos que nós vamos descobrindo. E esse projeto de petróleo não é um projeto recente, é um projeto que a nossa Petrobras já realiza há quase 25 anos, 30 anos. Então, na verdade, isso é uma política de Estado, né? Se nós pensarmos também em termos de comércio exterior brasileiro, 95% do nosso comércio é transacionado por via marítima. Se nós olharmos a atuação da Marinha nesses 8.500 quilômetros de costa, nós temos 100 portos, 37 marítimos, 63 fluviais, 128 terminais privados, sendo 99 marítimos. Nós fizemos um embarque e desembarque de 930 milhões de toneladas de carga. Então, senhores, o que eu estou querendo mostrar é o aspecto, né, o histórico, que o Brasil hoje é um continente nossa Amazônia Azul. O Brasil sofreu as invasões pela Amazônia Azul, né? Nós temos uma riqueza muito grande em termos de petróleo, e nós vamos descobrir que a nossa Amazônia Azul, em termos de definição, é um espaço marítimo brasileiro com dimensões superiores à metade do território terrestre, com recursos naturais incalculáveis e com uma biodiversidade maior do que a Amazônia Verde. Senhores, os Estados Unidos hoje tem 300 patentes na área de biodiversidade. O Brasil tem cerca de 10. E estão se descobrindo, no nosso oceano, na nossa Amazônia Azul, remédios para combater o câncer. Então, existe uma exploração, um potencial que nós temos na nossa Amazônia Azul, que nós temos que saber e temos que buscar, e nós temos que realmente conscientizar a população brasileira dessa importância da Amazônia Azul, de mantermos uma parte educacional lá, de mantermos pesquisa lá, de mantermos e protegermos essa Amazônia Azul, e porque isso tudo é um legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Bem, e o que é a Amazônia Azul? Pela Convenção dos Direitos Humanos, a gente pode pensar assim, olha, o continente, quando acaba o continente, afunda para as fossas abissais. Na verdade, não ocorre isso. Existe uma continuação do nosso continente que é chamada de plataforma continental. A soberania total que o Estado brasileiro exerce pela Convenção dos Direitos Humanos hoje é só cerca de 200 milhas, né? Que dá cerca de 22 quilômetros, que nós chamamos de mar territorial, né? A esse pedaço, o Brasil exerce total soberania. Mas existe uma zona contígua, que são mais 12 milhas, né, que nós temos uma soberania relativa. Mas, seguindo isso, se o Estado brasileiro conseguir provar que, além das 200 milhas, existe a continuação da plataforma continental, nós podemos também manter a soberania econômica para explotação nessa área. Então, na verdade, explicando de uma forma melhor, soberania total sobre o mar territorial, 12 milhas, uma certa soberania sobre os outros 22 que nós chamamos de zona contígua. E nós temos uma soberania econômica até 188 milhas, né, que perfazem o total de 200 milhas, né? A tal famosa 200 milhas da década de 70. Mas daqui, né, da zona contígua até as 200 milhas, nós temos a soberania ou zona econômica exclusiva para a gente explorar. Agora, se os Estados nacionais, como o Brasil, provar que a nossa plataforma continental, que é a continuação do nosso continente debaixo d'água, se estender a mais de 150 milhas, de forma bem sucinta, nós podemos absorver esta área aqui, tá, que é chamada de plataforma continental, a nossa soberania como zona econômica exclusiva brasileira. E isso é feito por intermédio da Marinha e é feita por intermédio do nosso programa desenvolvido na Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, que é a chamada levantamento da plataforma continental. Isso tem limite de extensão? Tem até 300, basicamente até 350 milhas. Da costa... Não, eu digo, do alto mar você
comprovando, você não tem limite? Não, tem. No máximo até 350 milhas. Depois das 200? Não, 150 depois das 200. No total, 350. Esta área aqui é chamada de área internacional. A área internacional que pertence à ONU, teoricamente. Da área internacional... Opa. Não está pegando. A área internacional seria após as 350 milhas, daqui para lá, essa área. Essa área aí já existe também um projeto, um programa desenvolvido na CIM, na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, em que, se o Estado Nacional provar que tem condições de explorar, pode explorar os códigos aprovados, explorar em sentido de pesquisa, os códigos internacionais já aprovados na Autoridade Marítima dos Fundos Marinhos, que é o código da crosta cobaltífera, o código dos sulfetos polimetálicos e dos nódulos polimetálicos. O Brasil, recentemente, e é importante falar, em frente a Rio Grande, existe uma elevação chamada de elevação de Rio Grande, ela está a cerca de 1.500 quilômetros da costa brasileira. Nós solicitamos à ISBA, e vai ser julgada agora em julho, uma área de 3.000 quilômetros quadrados para a gente explorar, em termos científicos, a crosta cobaltífera. Então, nós vamos fazer essa exploração lá e nós temos certeza que vamos ganhar autorização e podemos explorar durante 15 anos. Mas, nesta área, só pode ser explorada em termos como... só pode ser explorada em termos de pesquisa, por enquanto. Então, senhores, eu queria mostrar para os senhores o que nós temos hoje. Isso que está... De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, isso aqui que está em azul claro representa, né, a nossa área que nós já temos. Isto aqui, e que está em verde mais escuro, é o que nós conseguimos com o levantamento da plataforma continental. Nós adquirimos a mais. E interessante que aqui nós temos duas ilhas brasileiras, a Ilha de Trindade. Então, a partir do centro da Ilha de Trindade, nós passamos um compasso e temos 200 milhas a mais que nós ganhamos. São chamadas ilhas oceânicas. Então, passou a pertencer ao Brasil. E lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo, nós também traçamos e ganhamos essa área. O arquipélago de São Pedro e São Paulo, na verdade, é somente isso. E o que a Marinha teve que fazer? Ela botou uma estação de pesquisa lá, permanentemente ocupada, com 4 pesquisadores e um militar, e nós mantemos lá pesquisas de alto nível, mas com isso nós ganhamos, em termos geopolíticos e geoestratégicos, o em volta todo de 200 milhas. E aqui nós temos a Ilha da Trindade, que também são desenvolvidas pesquisas, e a Marinha mantém um posto de observação lá também, e que nos permitiu que nós avançássemos em cima do Oceano Internacional e ganhássemos como sendo brasileiro. Então, resumidamente, nós temos aqui as 200 milhas, seriam esse azul mais claro. Esse azul mais escuro foi o que nós alcançamos por um projeto desenvolvendo, um programa desenvolvido pelo levantamento da plataforma continental na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que foi apresentado na ONU. Existem algumas contendas que nós estamos estudando junto com a ONU, estamos refazendo o estudo para exatamente reapresentar. Mas o importante é que a zona econômica exclusiva que nós temos são 3.100, mais 450 mil de São Pedro e São Paulo, que dá um total de 950 mil quilômetros quadrados. A zona exclusiva, mais a plataforma continental, além das 200 milhas, aquilo que eu já provei para os senhores que nós fizemos e nós alcançamos, dá 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa a Amazônia Azul. É uma área equivalente, muito próxima, à Amazônia Legal, que são 5.200. Então, o que nós temos, na verdade? Metade do território nacional que nós já ganhamos para o Brasil. E aqui, apenas a título de observação para os senhores, aqui é a elevação de Rio Grande, Dentro dessa elevação de Rio Grande, nós vamos ter um quadrado de 3.000 quilômetros quadrados, em que nós vamos poder fazer a exploração por cerca de 15 anos. E aquilo é um exemplo do que tem no fundo dessa elevação de Rio Grande, que são crostas cobaltíferas. Nós gastamos cerca de 50 milhões em pesquisa, prospecção,
para fazer o trabalho que deu origem a essa proposta de submissão que está ocorrendo em julho agora. Bem, senhor, o que eu falei muito, debati muito, foi a questão do petróleo, foi a questão das crostas cobaltíferas e de alguma coisa sobre minerais. Mas, na verdade, na Amazônia Azul, nós temos uma biodiversidade que é maior que a da Amazônia Verde. E quando eu falo em biodiversidade, eu estou falando a possibilidade de utilização em termos comerciais num futuro, como, por exemplo, a obtenção de cura para o câncer, para tratamento de leucemia, para tratamentos que vão minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia. É um campo vasto que nós podemos explorar e o que nós percebemos é que os países mais desenvolvidos estão avançando muito nessa questão de biodiversidade. Já tive a oportunidade de falar que os Estados Unidos hoje tem cerca de 300 patentes de produtos, de fármacos da biodiversidade dos oceanos, e nós não queremos ficar atrás, nós queremos exatamente progredir nessas pesquisas, progredir nisso. E para que isso ocorra, a gente tem que olhar aquilo, finalizando para os senhores em termos de um conceito, a Amazônia Azul, sob o aspecto de esporte, turismo, recreio, que já está bem consolidado na nossa sociedade brasileira, como os recursos vivos, como o tráfego marítimo, a segurança e preservação da vida humana no mar, as pesquisas científicas, a biodiversidade, os recursos minerais e a própria energia. Então, nós temos que analisar isso de forma sinérgica. A gente tem que dialogar, e o fórum mais adequado para isso, que nós gostamos de falar desde 1974, é a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Nós temos muitos programas, muitos projetos que são desenvolvidos lá na nossa comissão e que são exitosos exatamente porque é uma coisa que o brasileiro sabe dialogar, sabe trabalhar de forma sinérgica, e a gente consegue resultados extremamente positivos. É isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente dizer desde 1974, é isso que nós fazemos desde 1974, que o mundo começou a pensar em falar a partir da Rio+20, que é o tal do uso compartilhado dos oceanos. Bem, e por que 10 de dezembro a gente quer relatar, quer mostrar para a sociedade brasileira? Porque 10 de dezembro foi o dia que foi assinada a Convenção das Nações sobre o Direito do Mar, né? Então, é uma data importante. A gente quer mostrar para toda a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, que nós temos um potencial, nós temos uma riqueza, nós temos uma possibilidade que nós não podemos deixar passar, que é um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para o Estado brasileiro. Então, na verdade, esse projeto é um projeto do Estado brasileiro para exatamente dizer: povo brasileiro, o que nós temos é algo que nós temos que preservar e temos que olhar sobre as diversas visões que eu tive a oportunidade de mostrar para os senhores. E eu gosto de comentar essa frase do nosso grande almirante Paulo Moreira, é que nós nos apropriemos desse mar, dessa Amazônia Azul, com uma posse real, profunda, apaixonada e definitiva. Isso é importante. Então, a Amazônia Azul é um patrimônio a ser preservado, é um patrimônio dos brasileiros, é um patrimônio que nós temos que mostrar para a sociedade brasileira. E é isso que nós estamos fazendo em termos de proposta, que 10 de dezembro nós façamos um grande movimento, que todo o povo brasileiro vista uma camiseta azul, ou coloque um lenço azul, ou coloque uma fita azul, e que diga: essa Amazônia Azul é do Brasil, essa Amazônia Azul, a gente tem que olhar por todas as vertentes, tem que olhar pela vertente econômica, tem que olhar pela vertente educacional, tem que olhar pela vertente cultural, tem que olhar pela vertente do lazer, tem que olhar pela vertente das potencialidades de recursos que existem aí. Então, basicamente, o que eu gostaria de mostrar para os senhores, e fico muito feliz de poder estar aqui, de estar na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a oportunidade que o senador Ciro e a senadora Vanessa estão nos proporcionando de relatar para os senhores e dizer a importância que é a Amazônia Azul. Muito obrigado.